Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. Mulher abençoada por Deus e escolhida por Ele para fazer diferença aqui nessa terra. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, como crescer com os conflitos emocionais. Todos nós, seres humanos, passamos por perdas, por tristezas, enfrentamos obstáculos. Pode ter certeza que tudo isso, no final, se você priorizar Deus na sua vida, você vai crescer, você vai amadurecer emocionalmente e vai crescer na fé. Então fica aí ligadinha no programa de hoje que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Liga aí para suas amigas, pede para ela assistir o programa. Nós vamos ter aqui uma convidada especial que vai estar aqui falando da importância de superarmos, de vencermos as crises do nosso dia a dia. E no final também nós vamos ter um depoimento aqui que você vai assistir, não é como se constrói uma pérola. Nós vamos agora chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Essa iniciativa pode mudar a sua vida. Seja um revendedor da Editora Central Gospel e você pode ganhar até 100% de lucro. Acesse www.editoracentralgospel.com/revendedor. E atenção, atenção! Agora, além do novo catálogo da Editora Central Gospel, um catálogo com produtos alternativos para abençoar você. Neste novo catálogo de produtos alternativos, todas as categorias de revendedor terão um desconto de 25%. Não existe nenhuma exigência para você ser revendedor da Central Gospel. Seja um revendedor agora mesmo. www.editoracentralgospel.com/revendedor. Bom, estamos de volta e no programa de hoje nós vamos falar sobre crescendo, né? Com os conflitos emocionais, com as perdas, com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E eu estou feliz que no programa de hoje eu estou aqui com a bispa Ana Almeida, que também é psicóloga, terapeuta de família. Que prazer ter você aqui no nosso programa. A alegria imensa estar com você, Elisete. Já faz tempo que a gente se encontra, tem um carinho imenso por você e pela sua família. Então, é uma alegria imensa poder compartilhar esse momento. É verdade. E nós vamos falar aqui desse assunto tão importante, não é verdade? As crises emocionais que todos nós vivenciamos como seres humanos, né? Isso. As perdas. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para você. Porque quem sabe as mulheres estão aí assistindo e estão querendo saber também. Quais as emoções destrutivas que mais afetam as mulheres do século XXI e por quê, Ana? Olha, eu acabei de ler uma pesquisa, Elisete, que diz que o grande conflito da mulher moderna é a falta de confiança em si mesma. De todas as emoções que têm sido pesquisadas, a falta de confiança em si, acreditar em si mesma, gostar de si mesma está no topo. Em segundo lugar vem a depressão, que infelizmente hoje faz parte do cotidiano da mulher. Então, a gente precisa estar atenta para isso, porque esses sentimentos destrutivos acabam roubando a qualidade de vida, né? Você falou uma coisa muito interessante, é verdade. Você às vezes pede uma mulher assim, fale algo que você gosta em você. Existe uma dificuldade, não é verdade? Elas sempre se depreciam. Exatamente. Sempre falam de coisas negativas que ela tem. Exatamente. Nunca tem uma dificuldade de ver coisas positivas em si, até no seu próprio corpo, na sua beleza, não é verdade? É verdade. O que você pode falar então, Ana, para que a mulher possa ter um autoconhecimento, para que ela possa construir um eu assim interior alicerçado, saudável? A gente tem estudado bastante sobre esse tema. Eu até acabei de lançar o livro, né, Mulher Plena. Mulher Plena, excelente, eu li. Em que nós estamos voltando o olho para aquela questão. A fonte da nossa vida está no nosso interior. E à medida em que essa mulher tem um relacionamento intenso e forte com Deus, ela começa a se amar. Então, o primeiro passo é descobrir, eu falo no livro, Elisete, que a gente precisa mudar a fonte.
Porque nós temos a fonte nas pessoas. Quando você muda a fonte para Jesus, quando Jesus encontrou a mulher na beira do poço, o que ele fez? Ele disse para ela, você tem bebido da fonte de Jacó. Ou seja, você depende das pessoas para se sentir bem. Mas eu quero abrir no seu interior uma fonte. Isso é fantástico. Então, quando a mulher entende que a fonte da vida dela está numa vida espiritual intensa e nela mesma, nesse processo de autodescobrimento, de autovalorização, ela então começa a construir uma história, uma identidade muito mais fortalecida e cresce nessa confiança interior. Então, por isso é importante a mulher entender que de onde ela veio, quem ela é e o que ela está fazendo aqui nessa terra, né? Exatamente. Porque a gente sabe que é muito importante o que a pessoa pensa, ela é. Você concorda com isso, Ana? Plenamente. Nós sabemos, a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, nós somos uma sociedade que é voltada muito para a emoção, né, Elisete? Então, verdade. Só que a gente não entende que antes de uma emoção tem um pensamento. Eu ouvi alguma coisa a meu respeito, não gostei e aquilo se tornou um sentimento. Então, à medida que eu aprendo a me valorizar, que eu começo a construir uma outra perspectiva da vida, isso também afeta as minhas emoções, diretamente. Não, e você falou uma coisa muito interessante, como a mulher é levada por aquilo que ela ouve, né? Como ela fica magoada, como ela guarda ressentimento, e a gente sabe que essa área do perdão é uma área muito importante para nós seres humanos, e como as mulheres são afetadas nessa área da falta do perdão. O que você pode falar sobre isso? Isso vai interferir no emocional, no espiritual e no físico dessa mulher? Olha, eu tenho estudado muito sobre esse assunto, inclusive hoje o perdão deixou de ser uma pesquisa apenas espiritual. É verdade. Nós estamos estudando o perdão dentro de pesquisas científicas, controladas e todos os médicos e psicólogos concordam que o principal fator da doença ou da saúde emocional passa pelo perdão. E nós, mulheres, somos muito mais sensíveis, até biologicamente, até hormonalmente. Então, as coisas nos afetam de uma maneira muito intensa. E as mulheres precisam tomar muito cuidado. E foi interessante, Elisete, que no curso do ano passado de terapia familiar sobre perdão, o professor disse o seguinte, você precisa decidir perdoar no primeiro momento onde você foi ferida. Nem que o processo ainda demore alguns dias ou alguns meses para se concretizar, mas a decisão de perdoar tem que ser feita imediatamente. Olha, interessante. Porque se você adia, aquilo cresce de uma tal maneira que depois, talvez, às vezes, você precisa até de uma ajuda profissional para se livrar da amargura e do ressentimento. Então, eu diria que amargura e ressentimento é uma das coisas mais desastrosas para o corpo humano, para o bem-estar e para a autoestima. Então, essa questão do perdão é fundamental. É fundamental. E a Bíblia é maravilhosa, não é verdade? Quando a Bíblia fala que ninguém se prive da graça de Deus, né? Exatamente. Não deixe nenhuma raiz de amargura, como você falou, né? Que ele já constataram, você tem que decidir no primeiro dia e depois vai ver no processo. Exatamente. Né? Você vai se concretizando durante um processo. Mas a Bíblia é maravilhosa. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração, porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Exatamente. E nos seus atendimentos você vê isso, né? Muitas famílias que às vezes aquilo vai passando para gerações a falta do perdão. Exatamente, né? exatamente. E uma coisa que tem me preocupado muito é que às vezes nós passamos por cima do perdão como se fosse um ato assim banal. Mas não é uma questão profunda. Que tem que ser tratado, Tem que ser tratado. Eu preciso reconhecer que estou ferida. E o que a gente observa, né, que muitas mulheres, assim, eu não vou tratar porque eu vou sofrer mais ainda. Isso não é um ledo engano? Exatamente. Porque ela mantém aquele sofrimento diário, não é verdade? Inclusive, não quer cuidar da ferida, fica ali mantendo aquela ferida. Inclusive, Jung diz que a neurose é a fuga do verdadeiro sofrimento. Você só sara se você reconhecer que está ferida. Por isso que a Bíblia diz, de forma tremenda, os que choram serão consolados. Né? Quando você reconhece a sua dor, e esse é o processo da cura, Lisete, em qualquer circunstância, até o que está escrito nesse livro que está com você, Como Superar Crises, que eu escrevi, em que eu falo desse processo, eu preciso abraçar a dor. Por mais difícil que seja, é o caminho da cura. Eu preciso
reconhecer a minha dor, eu preciso reconhecer que estou ferida. E a partir desse momento, eu tomo uma decisão de me libertar e trabalhar isso até que se torne uma emoção positiva novamente. Até que a pessoa possa falar daquilo sem ter ressentimento, Isso, né? Porque isso. o que a gente vê, infelizmente, muitas mulheres querem fugir dessa dor, não quer enfrentar o problema, não quer falar do problema, né? Exato. Fica querendo viver como se aquilo não aconteceu. Mas está lá no inconsciente, ela está sofrendo, não é verdade? Com certeza. Quem sabe eu queria que você desse uma palavra. Talvez tenham mulheres assistindo esse programa e estão vivenciando uma falta de perdão, às vezes passou por uma infidelidade, às vezes passou por uma decepção com uma amiga, né, com alguém, e está aí tentando, não, eu recalquei, não quero saber, não quero ignorar essa pessoa, mas não adianta ignorar, não é verdade? Não adianta. Vai ter que resolver a situação, vai ter que enfrentar a dor. Existe uma coisa interessante, né, que a gente lida no processo terapêutico, que o problema precisa ser resolvido, senão ele ganha vida própria. Né? Eu falo assim para as pessoas, se você não enfrentar esse problema hoje, ele vai te encontrar na esquina, lá na frente. Então, e outra coisa interessante sobre o perdão não é para quem te feriu, é para você mesmo. E outra coisa que a gente tem aprendido, eu perdoo a pessoa e não o ato. O ato é imperdoável. Se eu fui traída, o ato em si me machucou, se houve injustiça, houve mesmo, a gente sabe, né? Agora, eu perdoo a pessoa. E quando eu perdoo a pessoa, eu me liberto. Porque a pessoa ressentida, ela fica atada, presa na pessoa que a machucou, né? Então, quando eu começo a entender que o perdão é um benefício, em primeiro lugar, para mim mesmo, fica até mais fácil perdoar. E a gente sabe que a palavra perdão já está dizendo uma perda grande. Uma perda grande. Muitas vezes vai ter uma perda financeira, né? Uma perda mesmo nas suas emoções, nos seus sentimentos, mas você vai ter que liberar para você estar bem, estar saudável. Exatamente. Né? E aquilo, se você não perdoa, você carrega esse inimigo o tempo todo com você. É o que a gente vê muitas pessoas, não é verdade? Exatamente. E está com algozes o tempo todo. Né? E a pessoa está sempre se envenenando e carregando um peso na alma. E aí, Lisete, eu acabei de ler uma reportagem de um médico. Eu gosto de dizer isso dos médicos, porque se eu falar que é um psicólogo, eu estou falando de mim, né? Sim. Mas um médico especialista em câncer nos Estados Unidos disse o seguinte: em 95% dos casos de câncer dos meus clientes, em todos os casos eu encontrei uma falta de perdão. E eu fiquei chocada, embora a gente saiba disso, mas vindo de um médico, ele diz 95% de todos os casos de câncer sempre tem uma questão com o perdão. Então, é algo para a gente estar atento. É algo para a gente estar atento, é verdade. Não é à toa, não é à toa que Jesus falou lá para os discípulos, quantas vezes eu perdoo? Olha, 70 vezes 7, meu filho, tem que perdoar. Sempre. Né? Sempre tem que estar perdoando. Não, e o perdão é condicional. O bonito é isso que a Bíblia fala, né? Lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, se nós queremos perdão de Deus todos os dias, né? Nós não está aqui sempre pedindo perdão. A gente precisa, né? A gente precisa também aprender a perdoar. É fácil? Não é fácil, não é? Não, custa muito. Custa, é doloroso, é difícil, mas Jesus falou que a vida cristã não seria fácil, né? Teria que pagar o preço, né? É verdade. Muitas vezes negar o nosso eu. E a gente sabe, Ana, que muitas vezes para perdoar nós temos que ir para a cruz, não é verdade? Eu diria que todas as vezes. Porque quando você perdoa, você está, eu digo assim, você está abrindo mão de alguma coisa que você perdeu. Eu perdi alguma coisa, né? E ir para a cruz é exatamente reconhecer que aquilo acabou, eu não vou ter mais, né? Então, se alguém me machucou, tirou alguma coisa de mim, o tempo não vai voltar e não vai me dar de volta, né? Agora, a maravilha disso que você falou é que sempre depois da cruz tem a ressurreição. Com certeza, tem o terceiro dia, isso Exatamente. É lindo, a gente sabe. Né? Uma coisa interessante também que eu queria que você falasse sobre o perdão é porque muitas pessoas ficam assim confusas. Quer dizer que eu perdoei alguém que cometeu uma injustiça, um ato, como você falou, você perdoa a pessoa, não a injustiça, o ato. E também, ela é obrigada a andar com essa pessoa? Não. É outra coisa que a gente tem que esclarecer na história do perdão, que é muito importante, que às vezes até os evangélicos confundem um pouco isso, não é verdade? Nós, às vezes, pensamos que o perdão implica numa reconciliação. E hoje a gente entende que não. Que o perdão, eu libero a pessoa, vou
procurar ter sentimentos positivos em relação a ela. Agora, o perdão não significa que eu preciso sofrer o abuso novamente. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, porque elas pensam que o perdão significa eu estou abrindo de novo. Não, eu perdoo, mas eu preciso ter um limite. Eu estabeleço limite. E em alguns casos, não pode haver reconciliação, porque o abusador continua sendo a mesma pessoa. Então, quando eu perdoo a pessoa, não significa que eu preciso tolerar o abuso novamente. Bom, interessante. Nós vamos falar aqui agora de um assunto sobre perdas, né? Porque a gente sabe que é difícil a gente conviver com as perdas, não é verdade? É verdade. Né? É verdade. Vou chamar um VT aqui, que nós vamos assistir a um depoimento, daqui a pouco a gente volta. No dia 25 de dezembro de 2012, meus filhos sofreram um acidente na estrada, na BR-101, e morreram a minha filha de 25 anos, com o seu esposo de 29 anos, o meu filho de 15 anos e minha nora de 19. E eu cheguei em casa, tentando ligar o celular, ninguém atendia, e eu cheguei 6 horas, quando foi cerca de 9 horas da noite, o nosso telefone tocou e era o rádio do meu genro. E quando meu esposo atendeu, aí a gente eu pensei para mim, deve ter dado algum problema no carro. E era a voz de um bombeiro, friamente, falou assim para mim: vocês são donos do Astra preto, que estava no volante aparente? Eu falei, é meu genro. Aí ele falou assim, morreram os 4. Esse dia, esse momento, para mim foi o pior da minha vida. Mas eu me considero uma pérola, porque apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que eu vivi, muitas experiências, eu vim conversando com Keila no ônibus, o Senhor tem me feito crescer no sofrimento. Eu ouvi muitas mensagens, como a pastora falou, no carnaval, o pastor Anderson Bravo, eu estava muito, muito assim para baixo, muito mesmo pensando em parar, pensando em desanimar. Porque eu falei, Senhor, como é que eu vou falar de milagre? Como é que eu vou falar de vitória se eu estou vivendo isso? Se tu me permitiste viver isso, eu sou criada no Evangelho. Desde os meus 5 anos eu sou da igreja, eu dirijo escola dominical, eu sempre procurei fazer a tua obra, eu procurei fazer tudo do jeito que eu fui ensinada. Por que tu permitiu isso para mim? E quando eu cheguei no carnaval, na nossa igreja, o pastor estava pregando como crescer no deserto. E aquela palavra fez toda a diferença na minha vida, pastora. Desde aquele dia, eu e meu esposo, nós estamos lutando, estamos nos levantando, estamos fazendo a obra de Deus. E eu quero mostrar, meu Deus, com as minhas ações, com as minhas atitudes, que eu amo, independente de qualquer situação. Seja na tristeza, seja na alegria, eu quero estar na presença do Senhor, porque eu creio e eu acredito que eu vou encontrar com os meus filhos na glória. E se eu fizer diferente, eu não vou poder encontrá-los. Então a minha luta, a partir do dia 25 de dezembro para cá, é lutar para estar com o meu Senhor, para fazer a vontade de Deus, para que eu possa estar no céu com Ele. Por isso que eu me considero uma pérola, porque eu estou conseguindo vencer a tristeza e a angústia. Bom, você acabou de assistir esse depoimento, né? Forte aí da nossa amiga, não é verdade? E a gente sabe, né, Ana, que só no momento desse, só Deus para consolar, para confortar. E o lindo é que a Bíblia diz lá em Tiago, né, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tendes por motivo de grande alegria o passardes por tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai aumentar a nossa fé e vai nos dar firmeza no nosso caráter. Eu sei que não é fácil, não é verdade? Mas a gente está aqui como ser humano, Deus está acima de todas as coisas e, como ela falou no depoimento dela, está buscando forças em Deus, né? E nessas horas, as amigas, as pessoas, né, à sua volta. Infelizmente, a nossa cultura tende a querer colocar as coisas debaixo do pano. Não vamos falar sobre isso. Então, não quer enfrentar, Exato. Né? Quando nós fomos criados assim, não vamos falar, a pessoa vai sofrer. A gente precisa aprender o seguinte, é na dor que ela cresce. É preciso falar, conversar, enfrentar. É preciso que as pessoas comentem sobre o assunto, porque isso dá tempo para haver um processamento, né? Então, porque a primeira fase da perda é a negação. A negação psíquica, emocional. É interessante que essa negação, os estudos mostram que ela pode durar de 30 segundos até meses. Tem pessoas que psiquicamente, Elisete, demoram meses para se dar conta da perda.
né? Então, mas o caminho da cura, o primeiro passo do caminho da cura é encarar a perda. Por mais doloroso que seja, as pessoas em volta precisam ajudar a pessoa não a fugir, mas a enfrentar. Perdeu, é doído, precisa chorar muito, lamentar e então entrar na segunda fase, que é a fase de ir se despedindo, porque nós temos apegos emocionais, né? A nossa vida é feita de vínculos emocionais. Então, esse vínculo é como se fosse cordões invisíveis que nos ligam. Então, uma mãe que perde um filho é como se literalmente parte dela tivesse morrido. E ela precisa recuperar essa parte. Que a segunda etapa é eu ir me despedindo, aceitando aquela perda e me despedindo para que essa energia de vida volte para mim. Porque interessante que o luto, ele pode virar uma melancolia eterna. Se a pessoa não recuperar essa perda, se ela não desinvestir o sentimento que tinha naquela pessoa, a gente chama isso de ir se despedindo. Né? Então, é interessante, Elisete, que às vezes num processo de acompanhamento de alguém em luto, o inconsciente nos sonhos vai nos dando as pistas. Né? Eu acompanhei uma garota que perdeu o pai, ela sempre sonhava com o pai vivo. O pai sempre estava vivo. E nós começamos todo o processo do luto, de fazer as despedidas. Chegou um dia que ela falou, doutora, meu pai agora está morto. Ou seja, ela tinha encerrado o processo, né? E eu creio, é muito impactante o testemunho dela, porque assim, Elisete, o que a gente mais encontra na vida são pessoas que pararam. É verdade. Por causa das perdas. Ou perda de alguém, ou divórcio, ou perdas financeiras. Isso é o comum. Sempre que você encontra alguém com algum sintoma, você pode pesquisar que você vai encontrar alguma perda que não foi bem elaborada. Não, e é muito comum a gente ver em mulheres assim que perderam um filho e às vezes aquele filho com quem ela tinha uma ligação maior. Né? Exato. E toda vez que você encontra, que você começa um assunto, elas tocam na mesma tecla, não é verdade? Exatamente. Falam da falta daquele filho, falam como se ele estivesse vivo ainda. Isso. Não é verdade? Isso. Eu queria que você desse um toque, quem sabe, talvez tenha alguma mãe assistindo aqui ao nosso programa e que está vivenciando essa perda ou ainda não conseguiu fazer essa despedida. Queria que você desse uma palavra para elas também. É uma palavra de encorajamento, porque assim, na verdade, essa vida é passageira. Nós achamos que a vida é aqui. Essa lei do desapego é muito difícil, muito, né? Porque na verdade nós achamos que isso aqui é eterno e não é. Essa vida é muito passageira. Então a primeira coisa que eu acho importante é ter uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de que essa vida é muito rápida. Né? E quando eu reconheço que isso aqui não é o fim, eu começo a ter um pouco de esperança. E a segunda coisa é a capacidade de despedir, de deixar realmente aquela pessoa ir-se, né, no nosso coração, para que a minha vida siga. Porque se eu estou aqui, se você está aqui, seu propósito não terminou. Com certeza. Né, Elisete? Então, eu acho que é muito doloroso. A gente sempre orienta a pessoa que ela tenha uma rede de apoios nesse processo, né, que ela seja acompanhada pela família, que ela não por se amigos. isole, porque muitas começam a se isolar, não é verdade? Esse é o perigo. Né? Então, assim, e outra coisa interessante, Elisete, é que a emoção, ela é atemporal. Se eu tiver uma emoção dolorosa e não trabalhar essa emoção, eu vou estar com ela daqui a 20 anos, como se ela estivesse inteira. Esse livro, eu falo sobre isso, sobre a importância de perder as emoções negativas para ganhar as positivas. Porque é interessante, né? As emoções negativas e as positivas não vão conviver juntos. Uma precisa sair para que a outra possa entrar. Então, esse livro é bem interessante, que ele conta, inclusive, histórias de pessoas, né? A história de uma mulher que passou mais de 10 anos esperando a filha chegar. A filha tinha morrido e ela saía na rua e ela esperava encontrar a filha. E essa mulher entrou numa depressão profunda. Ela não se levantava mais da cama. E eu conto no livro isso, essa história, né? Que depois de anos eu voltei com ela para despedir da filha, ou seja, a emoção é atemporal. Isso é uma coisa muito fantástica, né? Muito incrível, né? Então, por isso que eu preciso, no momento em que o fato acontece,
eu preciso de ajuda para processar, senão daqui 20 anos eu vou estar carregando a mesma emoção. E aí entra a questão dos sintomas, aquilo que eu falei. Você encontra pessoas sintomáticas, doentes, com doenças degenerativas, um monte de doenças, e você vai pesquisar a vida dela e você vai encontrar emoções não resolvidas. Né? Então, traumas que têm que ser resolvidos, não é verdade? Não adianta se silenciar. Exatamente. Né? Enquanto não vir à tona e não for tratado, não tem problema. Você falou aí sobre a depressão, que é verdade. A gente sabe que muitas pessoas que passam por perdas são levadas à depressão. Isso, né? isso. E como fazer, então, para superar a depressão? Olha, a depressão é uma síndrome hoje muito severa, né? Nós temos desde depressões leves até depressões totalmente incapacitantes. E com certeza existe algum nível de depressão que ela é genética, que precisa ser realmente tratada com medicamento. Mas se a gente for falar da depressão do ponto de vista emocional, né, a gente volta ao mesmo ponto. A depressão é o resultado de um acúmulo de sentimentos que não foram trabalhados. Talvez seria uma dor não resolvida. Uma dor não resolvida, uma perda não trabalhada. Né? Porque assim, como a gente estava falando no início, eu acho que uma das grandes bênçãos da nossa vida de andar com Deus é ouvir dele a respeito do nosso coração. Por isso que Davi falou, sonda-me, ó Deus. A gente precisa fazer essa oração. Permitir que o Espírito Santo nos sonde e mostre. Né? Se você perguntar, ele vai mostrar. Né? O que tem em mim que não foi trabalhado? Mas interessante agora que a gente vê que às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma perda, por uma crise, um obstáculo. Muitas vezes tem pessoas que ficam até zangadas com Deus, não é verdade? Muito verdade. Ah, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Ele não está me vendo, eu não sou uma filha privilegiada, as outras é que são. Exatamente. A gente não observa isso? Muito. Esse é um grande risco dos problemas não serem enfrentados, superados. Por quê? Existe o governo de Deus. Deus é maior do que todas as coisas. A gente não tem nem... Às vezes a pessoa quer uma explicação sua. Por que eu estou sofrendo? Diga, eu não sei. A vida não é justa. A vida é difícil. Deus é justo. Então Deus tem o poder e a unção para nos dar, para nos fazer superar. Né? É que o Paulo fala, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas eu preciso deixar, né? Eu preciso permitir isso, porque eu posso pegar um sofrimento, uma dor, uma experiência negativa e segurar para mim e ficar amargurada. Eu já encontrei pessoas que saíram da igreja ou que deixaram de seguir ao Senhor por causa disso, porque pensaram, se Deus me ama, por que as coisas acontecem? Mas nós precisamos entender que nós estamos no mundo caído. Nós estamos numa luta constante para implantar um reino. E viver é lutar, não é verdade? Viver é lutar. A vida é difícil. Então, o Evangelho não é um Evangelho... eu gosto muito do Evangelho, porque ele é muito verdadeiro, muito honesto. E a Bíblia é maravilhosa, não é verdade? Exatamente. Ela não esconde o sucesso e o fracasso das pessoas, não é verdade? Né? Porque se a Bíblia fosse um livro top, ia contar só o sucesso. Não, mas mostra o sucesso, o fracasso, as perdas que as pessoas passaram. Exatamente, né? As dores. E o caminho. Né? Esse caminho da cura, esse caminho de receber consolo. Eu gosto muito de uma palavra que a palavra que o Espírito Santo é consolador. Essa palavra consolador no original significa confortes, ou seja, aquele que dá força. Então Jesus falou assim, eu não vou deixar você sozinho aqui. Então é importante as mulheres especialmente lembrarem que elas não estão sozinhas, que o Espírito Santo, aquele que dá força, aquele que consola, né? Só que eu preciso me permitir ser consolada. Uma coisa interessante, Elisete, às vezes as pessoas não se deixam ser consoladas e elas ficam amarguradas com Deus. Porque quando você se abre para ser consolada, você tem uma nova perspectiva da vida. Eu passei uma experiência muito interessante, porque eu perdi meu pai e perdi 2 irmãos. Né? Então foram situações muito, muito dramáticas. E meu último irmão que morreu, eu fiquei muito magoada com Deus, porque eu já estava morando no Rio e eu fui a Goiânia, ele estava internado e nós oramos com eles, ungimos e eu fiquei assim, meu irmão vai ser curado. Eu tive
um sentimento de que alguma coisa muito boa ia acontecer. E voltei para o Rio no domingo, na segunda-feira ele faleceu. E eu fiquei muito magoada com Deus, muito magoada. As primeiras semanas, eu até falei assim, nunca mais subo num púlpito, não quero mais saber, né? Mas à medida que eu fui sendo curada, né, eu comecei assim, eu amadureci e me tornei uma pessoa sensível à dor do outro. É isso que a Bíblia diz, né? A mesma consolação. É verdade. Com que eu fui consolada, eu tenho fé para consolar pessoas que passam por perdas assim. Então foi uma experiência e eu vi isso, eu precisei abrir mão daquele sentimento assim, mas por que eu? Por que eu fiz de errado? A depender de Deus, né? A crer que Deus é Deus independente das circunstâncias. Não, é bonito que você falou, que é uma grande verdade, que a gente fica chateada com Deus realmente, né? Isso é perfeitamente normal. Né? Temporário. Você não vai ficar o tempo todo. Exatamente. Mas que você fica chateada com certas crises, com certas coisas que acontecem no dia a dia, isso é perfeitamente normal. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que não querem nem se dar esse direito, né? Que é manter que está tudo bem, que não está chateada, que não fica... Então, a gente... Né, passar por uma perda, por uma crise, por uma dificuldade, a gente sofre e às vezes a gente questiona a Deus. Né? É o que a gente vê de Jó, não é verdade? Né? Ele não murmurou, mas ele lamentou. Lamentou. Né? Então, é um direito que o ser humano tem. Exatamente, né? Até porque somos muito sensíveis. É verdade, né? Nós somos seres humanos. Mas o bonito que eu acho que diante de todos os obstáculos e dificuldades, a gente não pode perder a esperança, não é verdade? Exatamente. De que Deus está no controle de todas as coisas. Né? E eu acho bonito que a Bíblia fala, né, em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Exatamente. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso, Porque maravilhoso. O importante da gente confiar em Deus é que a gente sabe, como a amiga falou ali, que perdeu os filhos, mas ela tem a esperança, como você disse. Né? Um dia a gente não é eterno aqui nessa terra. Exatamente, vai passar Um dia aqui. nós vamos estar no céu juntos, não é verdade? Então a gente tem que ter essa alegria, né? Ter essa esperança, se alegrar nessa esperança e ser paciente na tribulação, que não é fácil, não é verdade? Não, não é fácil. E às vezes Deus permite até a tribulação para a gente desenvolver uma paciência maior, você acha? Eu acho. Eu acho que nós estamos... Eu costumo dizer que essa vida é um grande treinamento. Nós estamos sendo treinados. É verdade, estamos sendo treinados. E a vida exige que eu cresça. Eu acho isso muito interessante. Quando você pensa que já se acomodou... Duas opções, ou crescer ou não crescer. Ou não crescer, ou paralisar. Ou paralisar. E quando você paralisa, você adoece. Isso é que é muito interessante. Isso é que é interessante, né? Que é triste. O fluxo da vida te empurra para frente, para crescer, para mudar, para ser transformado. Né? Então, essa é uma posição muito clara da Bíblia e a ciência mostra isso, né? Que o nosso corpo, ele tende a se desenvolver, nosso psiquismo precisa dessa... Querendo ou não, a gente tem esse instinto de vida e de morte dentro da gente. Exatamente. Né? Então, a gente tem que alimentar esse instinto de vida. Né? E a gente que tem o Espírito de Deus, não é importante? Né? Que diz que ele traz vida e paz para a gente. Queria que você falasse, então, quem sabe, talvez tem pessoas assistindo o programa que estão pensando em desistir da vida. O que você pode falar para essas pessoas? Olha, eu quero dizer o seguinte, que a vida é difícil, mas que Deus tem o poder de, nas situações mais dramáticas da sua vida, de intervir, de consolar, de te curar e fazer você se tornar uma grande bênção lá na frente. Eu acho isso maravilhoso. Deus pega a minha dor... Né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo meu ministério e pelo meu trabalho na clínica, porque eu passei por muitas dores. As minhas perdas me tornaram sensíveis, me tornaram acolhedora, então eu consigo entender. Então, aquilo que podia ter me destruído se transformou, eu digo o seguinte, numa profissão isso aí. E num ministério. Então, é isso que eu quero dizer. Isso é o poder de Deus. Né? E você não ser, aquilo que veio aparentemente para te destruir tem o poder nele de se tornar uma grande bênção na sua vida. Amém. Isso é lindo. E é como Paulo fala, é interessante, ele fala, uma coisa fácil e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo.
Né? Exatamente. Você não está aqui sem um propósito, pode ter certeza, independente do que você esteja vivendo, Deus tem um alvo, tem um propósito para você. Então vamos aprender a trabalhar essas perdas, não é verdade? Exatamente. Né? E vamos seguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso. Né? É uma outra coisa interessante que eu tenho trabalhado muito com as mulheres, é esse sentimento de missão pessoal. As mulheres precisam entender que Deus tem um propósito maior do que apenas o que elas fazem, de ser mãe, de ser esposa, né, de ser profissional. É porque o que né? acontece justamente é isso. Quando ela perde esse papel, muitas vezes, de esposa, vem um divórcio, perdeu o papel de esposa. Ela perdeu a identidade Ela perdeu a dela. identidade, né? Às vezes perde o papel de mãe, ela perde a identidade. Isso, é. Então, a gente encontra hoje muitas mulheres que, ao longo do ciclo vital, quando os filhos começam a sair de casa, elas entram em depressão. Por quê? Porque o propósito da vida delas era apenas os Viver filhos. em função daquilo. Então, a gente precisa ser mãe, esposa, profissional, sim. Mas eu acho que uma coisa fundamental para as mulheres hoje, que eu tenho trabalhado muito isso, até no livro Mulher Plena, descubra seu propósito. Você não está aqui à toa, você está aqui nem que seja para influenciar a vida de uma pessoa, mas tem um propósito, né, que Deus estabeleceu no coração das mulheres. Eu acho que quando as mulheres descobrem isso, tem uma mudança muito grande. É interessante que no livro eu falo daquela pesquisa, né, que mostrou que as mulheres hoje, apesar de todas as conquistas, de estarem muito mais bem-sucedidas profissionalmente, as mulheres são mais infelizes. É verdade. Isso foi uma coisa que Nunca me se viu um índice altíssimo de depressão. Principalmente de infelicidade. mulheres, de infelicidade. Né? E de doenças que antes as mulheres não tinham. Então, no final da pesquisa, um dos pesquisadores diz assim: parece que essa crise não é uma crise objetiva, é uma crise existencial. Aí eu pensei, é a crise da falta de propósito. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho hoje, Lisete, com mulheres nesse país é uma coisa fantástica, porque nós estamos dando para as mulheres um sentido maior. Né? E é um verdade, senso de propósito. Acho que esse é o nosso grande trabalho para as mulheres. Porque a gente sabe que todo ser humano vive em busca de um sentido. Se ele não descobrir, ele está aqui fazendo o quê? Exatamente. Né? Então a gente quer falar para você aí que é mulher que está assistindo o programa, você não veio a esse mundo aqui à toa, não. Você está aqui com um propósito específico e que só ela pode cumprir, não é verdade? Isso. Você não pode, eu não posso. É você. Você está aí na sua família, né? Lá no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança. Deus conta com você e Ele tem te dado habilidades, tem te dado talentos, você é inteligente, pode ter certeza, você tem um propósito específico aqui nessa terra que só você pode cumprir e Ele vai cobrar isso de você, não é verdade? Exatamente. Então é importante a gente entender isso, né? Com certeza. Quando descobre por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Então a gente vai chamar um VT e daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Fátima Nobre e eu estou aqui para dar um testemunho da minha vida. Um dia eu dormi bem e acordei puxando de uma das pernas. Depois de algumas visitas a vários médicos de várias especialidades, eu descobri que eu estava com uma doença neurológica, uma doença que deteriorizava meus músculos, chamada miosite. E a partir daquele dia, eu comecei a ficar totalmente dependente das pessoas, até para ir ao banheiro, para comer, para me pentear. Tudo eu dependia que alguém me ajudasse. Parei de escrever, parei de dirigir e eu descobri que eu ia morrer. Eu ia morrer porque os meus músculos iam se deteriorizar. Mas eu tenho um Deus que cura todas as enfermidades. Eu tenho um Deus que é o médico dos médicos. E a minha cura veio, a minha cura aconteceu. Uma doença que me levaria para o túmulo fez com que eu renascesse, fez com que eu vivesse. Por isso, eu sou uma pérola. A ostra é a nossa vida. E a gente tem que se abrir para a vida, a gente tem que se abrir para Deus. E foi isso que aconteceu comigo. O sofrimento fez com que eu me tornasse essa pérola que eu sou hoje. Por isso eu estou aqui, para dar o meu testemunho. E se você está passando por um processo de enfermidade, creia que nós temos um Deus que cura todas as enfermidades. E seja uma ostra também. Seja uma ostra, se abra para a vida, para que a pérola que existe em você possa fluir e, através do teu testemunho, muitas vidas se rendam aos pés do Senhor.
Que lindo, você assistiu aí o depoimento da Fátima, não é verdade? Ela está falando aí sobre a ostra e a pérola, que a gente sabe que existe, né, uma metáfora bonita falando da importância quando a ostra se abre, né? Isso. Ela vai entrar dentro dela, assim, algumas coisas que vai machucá-la, mas ela produz o nácar, né? Uma substância e disso ali ela produz pérolas. E às vezes é verdade, como você falou, a vida é feita de sofrimentos e se não tiver sofrimento não tem crescimento. Exatamente. Né? E ela está falando da enfermidade dela e a gente sabe quando a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes Deus cura, faz milagre, a gente acredita. Outras vezes não. Né? É necessário passar pelo luto, pela perda, mas em tudo isso, quando nós temos Deus, nós conseguimos agradecer a Deus, né? Confiar nele. E o que você pode falar, Ana, sobre mulheres que estão assistindo o programa que talvez estejam vivenciando uma enfermidade e que talvez estão se entregando ali? Eu achei bonito que ela falou, mas eu lutei. Né? Eu acho que exatamente. Porque às vezes as pessoas diante da enfermidade, elas abrem mão e elas acabam morrendo até antes do tempo. Porque eu sempre falo, quando eu estou acompanhando alguém enfermo, a gente tem que manter o espírito da pessoa forte. Né? A esperança, a oração, aquela expectativa do milagre. Né? Então, assim, o impacto de uma notícia muitas vezes deprime o sistema imunológico. Então, quando a pessoa tem fé e ela ouve louvores, e ela lê a palavra, e ela é encorajada por outras pessoas, o que acontece? O sistema imunológico se fortalece, então ela tem mais força e vigor, inclusive físico. Né? Para superar. E eu acho que em todo momento de enfermidade também vale uma autoanálise a respeito de quem eu preciso perdoar, quem me machucou. E muitas vezes não foi alguém, foi a vida. Né, Lisete? A vida para muitas pessoas é muito dura, de fato. A gente sabe disso. E muitas vezes a gente vai atropelando, sobrevivendo, até que aparece uma enfermidade. Eu acho que em toda enfermidade vale um momento de reflexão. Né? Que dor é essa? Eu como psicóloga, né, acredito que toda dor da alma vai para o corpo. Primeiro a dor está na alma, ela circula, tenta. Quando ela não encontra uma voz, então ela se manifesta no corpo, se precipita no corpo. Né? Então, às vezes, a gente precisa fazer esse caminho inverso. Que dor é essa? O que a minha alma está dizendo? De repente, realmente, é uma necessidade profunda de perdoar, de chorar, de fazer um luto. Eu acho que vale essa reflexão. É interessante. Não, e a gente sabe que, como você falou, a gente sabe que as doenças hoje são de fundo psicossomático. Os médicos sabem disso hoje, não é verdade? Sabe, né? A dor vai surgir lá no corpo, em algum lugar vai somatizar. Então, a importância da gente estar sempre fazendo essa autoanálise. Isso. Né? E a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, essa autoanálise é importante até para a gente estruturar o nosso eu interior. Exatamente. Que às vezes, é aquilo que você falou, às vezes a dor é a própria pessoa que cria, ela mesma, ela tem um complexo, né, de autorrejeição, né? Ela tem algo que é mal trabalhado dentro dela e às vezes não é algo que alguém fez, é dela mesmo. Né? Não existe isso, mulheres, claro. Né, que elas criam assim, um mundo para elas difícil. Às vezes todo mundo em volta está tentando ajudar, dar o seu melhor, mas o problema é com ela mesma. Né? Exatamente. E ela tem que resolver isso. E isso ela só vai resolver olhando para dentro de si, não é verdade? Exatamente, olhando para dentro de si e entendendo uma coisa. A solução não depende dos outros. Então, quando a gente entende isso, que essa fonte, né, é uma possibilidade de cura, de restauração, fica muito mais fácil. Porque nós somos muito treinados a procurar resposta ou procurar culpados fora de nós, enquanto a solução está dentro de nós. E é lindo, né, que Jesus falou, olha, mulher, você tem uma sede aí, né, que não adianta, ninguém pode saciar. E todas nós temos um vazio de Deus, não é verdade, Ana? E só Deus pode preencher esse vazio. O marido não preenche, filho não preenche, casa não preenche, não adianta, posição social, sapato e bolsa não preenche. É verdade. Não, só Deus preenche. Só Deus preenche. E quando Deus preenche esse vazio, pode até faltar coisas na nossa história de vida, né? Exatamente. Mas nós vamos estar saudáveis, né? Equilibrados, porque realmente só Jesus nos realiza.
100%, não é verdade? Com certeza. Plenamente. Né? Então é interessante que você entenda isso. Né? Deixe Jesus preencher aí esse vazio do seu ser, sabe? Deixe Ele direcionar o teu espírito e pode ter certeza que você vai ter uma vida equilibrada, como a Bíblia fala, né? Que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo. Essa hierarquia não está aí à toa, né? Não, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis diante de Deus, né? Em equilíbrio, que você, mulher, possa entender isso, né? Deixe Deus realmente direcionar o seu espírito, tem intimidade com Deus, Ele vai equilibrar a sua alma, né, e o seu corpo. Com certeza. Então, é verdade, só Jesus, minha filha, nos realiza 100%. Não adianta você querer... Às vezes pode ter até moças solteiras assistindo o programa, e é bom a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes, não, quando eu casar, os meus problemas vão ser resolvidos, eu vou ficar feliz da vida o tempo todo. Não, pelo você vai partir, você vai partir para um relacionamento que você vai ter crise, tem que estar preparada para isso. Às vezes aí tem uma mãe, tem uma mulher assistindo aí o programa, meu Deus, vivenciando uma crise com o marido, acho que se eu conseguir ter um filho, vou resolver o problema. Não vai. Não vai. Né? Porque a chegada de um filho é uma crise também. Com certeza, com certeza. Então a gente tem que estar preparada para isso, para enfrentar a realidade da vida e saber que é só Jesus que nos realiza. E é interessante 100%. que quando a mulher consegue compreender que ela não muda ninguém, ela não muda o marido, não muda o filho, mas ela pode mudar a si mesma. Isso é impressionante, né? Eu tenho visto histórias de mulheres que, né, eu até falo no livro, acho que ele não está aqui, Batalha Errada, que eu falo que mulheres lutam batalha errada quando elas passam uma vida inteira esperando que o outro mude, enquanto a chave está na sua mão. E essa é uma ótima notícia, né, Elisete? É isso aí, comece a mudança por você, seja um agente de mudança, não é verdade? Isso, exatamente. Seja a mudança que você quer ver. Exatamente. Né? Então vamos chamar aqui um VT sobre a ostra e a pérola, falando da importância aí do sofrimento, daqui a pouco a gente volta. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobre o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Então, produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias. Não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais do que 1000 palavras. Que lindo, você acabou de assistir esse vídeo aí, né? Que você possa fazer aí do seu sofrimento, da sua dor, uma produção de pérolas, pode ter certeza disso. Porque como eu disse aqui no começo do programa, como a Bíblia diz lá em Tiago, tende por motivos de grande alegria o passardes por tribulação, porque a tribulação, o sofrimento, vai aumentar a sua fé e vai dar firmeza no seu caráter. É na hora da adversidade que você vai demonstrar, né, se você crer
no Deus do impossível. Você vai demonstrar para outras pessoas o seu equilíbrio espiritual e emocional. Então é muito importante que você entenda esse momento e que você cresça com esse momento. Bom, que pena a gente estar no finalzinho do programa, Ana, e eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem especial para todas as pessoas que estão aí assistindo o programa e quem sabe que estão passando aí por perdas, por sofrimento e que não estão sabendo lidar com esse momento. Eu quero dizer a todos vocês que existe esperança. Por maior que seja a dor, por maior que seja o seu problema, Deus sempre tem uma saída. Eu costumo dizer que não existem problemas sem soluções, existem soluções que não foram encontradas. E eu acredito muito numa coisa. Quando eu desejo ser curada, eu sempre digo para as pessoas, Deus vai providenciar o seu Redentor. Ele vai te mandar um livro, vai te mandar um programa como esse, uma palavra, alguém vai te dar um caminho. Agora lembre-se, você não está sozinha. E eu quero dizer para você que nós temos, ali, assim como a Elisete, eu e outras pessoas, nós estamos interessados no seu bem-estar. Para isso nós escrevemos, por isso nós estamos aqui, para compartilhar com você, não uma vida fácil. É verdade. Nós somos resultado das nossas escolhas de confiar em Deus, passamos por muitas tribulações e passei por várias perdas na vida, mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel. E Ele é bom e Ele tem solução. E quero poder cooperar com a sua vida. Eu tenho vários livros, você pode acessar o meu site www.anamariaalmeida.com.br. Estou à disposição para ouvir você, para receber seu e-mail e para compartilhar com você palavras de esperança. E quero te agradecer, minha querida, por essa oportunidade. Que bom, vamos ter outra, se Deus quiser, não é verdade? Com certeza. E o nosso desejo é que você não abra mão da sua confiança em Deus. É muito importante, não é verdade? Com certeza. Diante das crises, diante do sofrimento, você confiar nas promessas de Deus para a sua vida. Porque como a Bíblia diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E olha, Deus vai agir onde há expectativa, onde existe fé. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Muito obrigada aqui pela tua presença, tá? Olha só, nós vamos chamar um quadro de responsabilidade social e daqui a pouco a gente volta. Eu sou o pastor Luciano Fraga, estamos em Guiné-Bissau, no continente africano, desde o ano 2006. Este ano estará completando 7 anos que estamos trabalhando na obra missionária em Guiné-Bissau. Nós estamos trabalhando em Guiné-Bissau na obra missionária, implantando igrejas, também formando obreiros nativos, na qual nós formamos uma turma de 16 alunos, com curso teológico, com duração de 2 anos. Também estamos trabalhando na área da educação. Em 2009 inauguramos nossa primeira escola, que fica no bairro Quelele, na capital em Bissau. Atualmente são 175 alunos nessa escola, do jardim até a 6ª série. E em 2011 inauguramos uma outra escola também numa aldeia chamada Perfine de Areia, que fica a 15 quilômetros da capital. E nesta escola em Perfine de Areia são 210 alunos que frequentam a nossa escola. Então nós também sustentamos lá 18 professores, assalariamos todos eles mensalmente. São 425 alunos no total da nossa escola e abrimos recentemente, este ano, um centro de recreação infantil numa aldeia chamada Sarandiobo, que fica aproximadamente 200 quilômetros de Bissau, na capital. As necessidades que encontramos lá são falta de recurso e também falta humanitária, né? De pessoas. Atualmente, em Guiné-Bissau, o trabalho missionário, somente eu e minha esposa que estamos trabalhando na missão. Mas louvamos a Deus porque temos lá jovens que formamos, nativos próprios, que estão lá se empenhando, se dedicando e trabalhando, não só na igreja, mas como também como professores na nossa escola. Há 2 anos atrás que obtivemos essa grande parceria com a Associação Vitória em Cristo, e realmente de 2 anos para cá a missão ela cresceu muito. Esse trabalho se desenvolveu muito, a implantação e construção de igrejas e também agora a construção de uma escola padrão, uma escola modelo que estamos construindo em plena capital para mais de 600 alunos
e graças a essa parceria a construção já está bem avançada. E eu só posso dizer obrigado pela Associação Vitória em Cristo. Orem por nós, orem por Guiné-Bissau. É um país que Deus tem um propósito. É uma nação que está debaixo do olhar do Senhor. Bom, estamos de volta e você acabou de assistir aí o pastor Luciano Fraga, o trabalho lindo que ele realiza ali na África. A Associação Vitória em Cristo é parceira dele, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo também, né? E se você quiser também ser um parceiro, você pode aí ajudar também ele, se associando aí conosco na Associação Vitória em Cristo, pois nós temos vários projetos sociais onde temos abençoado muitas pessoas. Eu tenho certeza, quando você semeia por alguma causa especial, pode ter certeza que você vai colher bênçãos espirituais, emocionais, físicas e materiais na sua vida. E estamos no finalzinho do programa e eu quero dar uma dica de leitura para você muito especial. Nós falamos das crises que nós vivenciamos no nosso dia a dia, das perdas e a importância da gente aprender a lidar e superar esses momentos difíceis. Então eu quero dar uma dica de leitura especial para você, essencial, muito importante para a sua vida, para que você possa crescer diante das adversidades. A leitura é esse livro aqui, Emoções Mortais. Entendendo a conexão de corpo, alma e espírito que pode destruir ou curar você. Como é importante você aprender a se conhecer, a lidar com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, para que você possa ser uma pessoa saudável. Temos que ter muito cuidado com as nossas emoções, porque elas são vitais, elas interferem na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e no nosso corpo físico. E nesse livro aqui você vai fazer essa leitura e você vai aprender a lidar com o seu corpo, com as suas emoções e com o seu espírito, a ter emoções saudáveis, porque se você não souber trabalhar as suas emoções, elas podem ser autodestrutivas na sua vida. Então eu quero aqui, no finalzinho desse programa, indicar aqui essa leitura que vai ser importantíssima para você, quem sabe aí, para você oferecer para um amigo, para uma amiga, para alguém que esteja vivenciando uma depressão, esteja vivenciando uma tristeza profunda, esteja passando por uma crise. Aprenda a lidar com as suas emoções e está aqui, Emoções Mortais. Quem escreveu esse livro é um médico e o bonito é que ele conta experiências de atendimento, que ele aconselhava pessoas e ele notava que as pessoas estavam tendo problema na área da alma, das suas emoções. Tá aí essa dica de leitura, Emoções Mortais. Pode ter certeza que vai ser edificante aí para a sua vida. Liga agora aí para o nosso call center, 0 operadora 21 87 7000. Seja uma pessoa que confie em Deus e nunca perca a esperança de que Deus está no controle da sua vida e que você, a sua família e a sua geração, enquanto Jesus não voltar, farão a diferença nesta terra. Até o próximo programa. Fica com Deus. Essa iniciativa pode mudar a sua vida. Seja um revendedor da editora Central Gospel e você pode ganhar até 100% de lucro. Acesse www.editoracentralgospel.com/revendedor. E atenção, atenção! Agora, além do novo catálogo da Editora Central Gospel, um catálogo com produtos alternativos para abençoar você. Neste novo catálogo de produtos alternativos, todas as categorias de revendedor terão um desconto de 25%. Não existe nenhuma exigência para você ser revendedor da Central Gospel. Seja um revendedor agora mesmo. www.editoracentralgospel.com/revendedor.